Que Deus abençoe seu dia, mais um dia no nosso devocional, graças a Deus. Senhor, nós agradecemos por esse dia abençoado, que o Senhor coloca as palavras na minha boca, Pai, aquelas palavras que o Senhor deseja atingir almas, corações, espíritos e transformá-los, Pai, para que eles possam receber do Teu amor, receber um gás, Pai, para a sua vida, um renovo na mente, no espírito, na alma. Em nome de Jesus, amém. Hoje a palavra é 2 Samuel 23:12. Deus está nos ensinando a defender o campo que Ele nos deu. Vamos lá. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Por meio deste grande e importante texto, nós vamos perceber um feito heróico de Sama, um dos valentes de Davi, né? Que defendeu um importante campo de lentilhas. Nós também vamos aprender sobre a necessidade de defendermos tudo aquilo que Deus nos dá. Sabe, é aquela gratidão que nós temos que ter, por mais que não seja algo ainda que esteja dentro do padrão daquele sonho que a gente quer atingir. Quando você agradece pelo pouco, no muito Ele te colocará. Então, tudo que Deus te dá, valorize cada coisa, valorize seus filhos, valorize a sua casa, valorize o dinheiro que chega nas suas mãos para prover, né, os seus alimentos, para pagar as suas contas. Valorize o trabalho que você orou, Deus te deu. Por mais que tenha provações em meio desses lugares, você deve valorizar, exercer a gratidão, né? E aqui eu vou citar vários textos, né, da gratidão e o que Deus faz para nos abençoar, né? Ele principalmente nos dá livramento quando a gente defende o campo que ele nos dá. De acordo com 2 Samuel 11:12, havia um importante campo de lentilhas na cidade de Lei. E os filisteus, eles queriam tomar posse daquele cobiçado pedaço de terra devido ao recuo do povo. Porém, Sama pôs-se no meio daquele campo e o defendeu, ferindo os filisteus. Vejam, a gente precisa ter coragem para defender tudo aquilo que Deus nos dá. Se você é mãe, você precisa defender seus filhos. Se você é pai, você precisa defender seus filhos. Você é um esposa, defender a sua esposa. Você tem que se posicionar. Não pode ser covarde. Deus, ele não chamou pessoas covardes, tá? Deus, ele só dá bênção, só abençoa e só dá livramento para aquele que tem força e coragem. Os covardes perdem essa guerra. A atitude corajosa de Sama agradou a Deus. E o Senhor honrou a sua determinação de valorizar o que ele havia lhe entregado, operando um grande livramento. Se não fosse pela coragem desse homem, talvez eles teriam perdido tudo e até morrido, né? Se Sama não tomasse posse daquele terreno, os filisteus iriam tomar. Por isso, devemos tomar posse do que Deus nos entregou. Tudo aquilo que Deus entrega nas suas mãos, defenda com unhas e dentes, porque o que vem de Deus é sua propriedade, você tem autoridade para lutar sobre aquilo que Ele te entregou. Deus honra quando nós valorizamos e somos gratos por tudo aquilo que Ele nos dá. De acordo com Josué 15, 14 e 19, Deus já tinha dado uma grande vitória a Sansão naquela mesma região, operando um grande livramento contra os filisteus, né? Ele valoriza tudo quando a gente valoriza tudo que Deus nos dá, ele sempre vai nos abençoar cada vez mais, né? Uma história também muito conhecida está em Gênesis 25:34. É dito que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Muito disso acontece, né? As pessoas que deixam de valorizar, né, as heranças que recebem, o que o pai e a mãe construíram, né? E acaba que perde, acaba passando muitas vezes necessidade. Se Deus te entregou isso, você tem que valorizar, tem que lutar por aquilo, né? E Esaú, ele desprezou seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Já Sama soube valorizar o campo de lentilhas que Deus lhe entregou.
São duas situações que envolveram lentilhas, porém com significados completamente diferentes e comportamentos totalmente antagônicos. Esaú, ele deveria ter valorizado o que Deus te deu, né? Ele deveria, né? Sam deveria defender o campo de lentilhas que Deus lhe deu, e assim ele fez. Caleb também é outro exemplo, né, que valorizou a herança que Deus lhe entregou e expulsou os gigantes filhos de Anak, defendendo a terra que Deus havia lhe entregado. Em 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo também exorta os ministros a não receberem em vão a graça de Deus, né? Paulo, em Colossenses 4, versículo 17, pede, né, para Arquipo valorizar e atentar para o ministério que ele havia recebido do Senhor, para cumpri-lo com excelência. Né? Paulo também dizia a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós aprendemos por meio dessa passagem que nós devemos tomar posse e valorizar tudo aquilo que Deus nos dá, sabe? Tudo aquilo que Deus nos entregou, a gente tem que tomar posse, a gente tem que valorizar e lutar, né? Com oração, com jejum, com força, com coragem, contra todos aqueles que se levantam contra nós. Temos que lutar e preservar todas as bênçãos que Deus nos dá. Precisamos nos defender, precisamos verdadeiramente defender o nosso território, né, de toda ameaça, invasão do inimigo. Pois aquele que está conosco e em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Tudo que Deus te dá, seja bens materiais, seja um filho, seja uma família, seja tudo, você tem que defender isso com unhas e dentes, porque foi Deus que te deu. Tudo que Deus te der, tenha força e coragem, lute para defender a sua família, para defender o campo que Deus lhe deu. E mesmo que você esteja sozinho em meio a essa guerra, maior é quem está contigo, porque foi Deus quem te deu. Quem está com você é Deus e Ele vai te dar vitória. Deus abençoe seu dia. Até amanhã!